Olá, pessoal. Meu nome é Emily e hoje eu e os meus colegas Bruno, Helene, Isabela, Jenny e Rafael falaremos sobre anatomia aplicada à insuficiência aórtica. Também denominada regurgitação aórtica, trata-se de uma valvopatia cardíaca caracterizada pela falha no funcionamento da válvula aórtica, causando um fluxo reverso da aorta ao ventrículo esquerdo durante a diástole. A insuficiência aórtica pode apresentar-se de forma aguda ou crônica, sendo esta última mais frequente. Suas principais causas, quando agudas, são a dissecção da aorta ascendente ou uma endocardite infecciosa. Quando trata-se da forma crônica, em crianças ela pode ser causada por um defeito septal ventricular com prolapso da válvula aórtica ou, de forma mais rara, por outras patologias pré-existentes nos pacientes. Já em adultos, além da endocardite infecciosa, pode ter como causa a degeneração da válvula e raiz aórticas, a degeneração mixomatosa, uma febre reumática, um aneurisma aórtico torácico ou até mesmo um trauma. Essa condição ela é mais comum nos países desenvolvidos e em adultos, tendo como principal causa a calcificação da válvula em pacientes acima dos 70 anos de idade. Outro perfil epidemiológico relevante é o de pacientes que possuem a válvula bicúspide congênita, apresentando sintomas a partir dos 50 anos de idade aproximadamente. Bom dia, eu sou a Isabela e irei falar um pouquinho sobre os aspectos gerais do coração e posteriormente da válvula aórtica. Bom, o coração é um órgão muscular tetracavitário possuindo 4 cavidades, 2 átrios, um direito e um esquerdo, e 2 ventrículos, um direito e um esquerdo, sendo envolto por um saco fibroceroso denominado pericárdio. Acerca da localização do coração, este repousa sobre o diafragma, próxima à linha mediana da cavidade torácica, sendo posterior ao externo, anterior à coluna vertebral, medial aos pulmões e inferior aos grandes vasos. Bom dia, eu sou a Helena e eu vou falar um pouco sobre as fases do ciclo cardíaco. Primeiramente, é importante ressaltar que quando falamos em sístole e diástole, geralmente estamos nos referindo aos eventos ventriculares, porém, a diástole e a sístole atrial ocorrem de forma simultânea. Dito isso, a figura ilustra o início do ciclo cardíaco como sendo a diástase, que ocorre quando há a abertura das válvulas atrioventriculares para o enchimento de cerca de 80% dos ventrículos. Os outros 20% ocorrem na fase de sístole atrial. Na sístole ventricular, os ventrículos se contraem e a pressão dentro deles ultrapassa a pressão dos átrios, levando ao fechamento passivo das válvulas atrioventriculares, junto com o turbilhonamento sanguíneo, e provocam a primeira bulha B1, podendo ser percebida pelo som de tum, e que marca o início da contração isovolumétrica. Em seguida, há a fase de ejeção ventricular, marcada pela abertura das válvulas semilunares, causando a entrada de sangue na aorta mais rapidamente do que o seu escoamento para as artérias menores. Isso provoca um aumento da pressão aórtica até atingir um valor máximo perto da metade da ejeção, conhecida como pressão arterial sistólica. O final da ejeção ocorre de forma mais lenta e gradual. Já a diástole ventricular se inicia pelo relaxamento isovolumétrico, em que a pressão do ventrículo cai e fica abaixo da pressão aórtica, causando o fechamento das válvulas semilunares, momento em que se pode perceber a segunda bulha B2 marcada pelo som de tá. A pressão no interior dos ventrículos continua em queda até atingir a pressão dos átrios e, quando fica menor, provoca a abertura das válvulas atrioventriculares, recomeçando o ciclo na diástase. Agora eu passo a palavra novamente para a Isabela, que irá falar um pouco sobre a anatomia da válvula aórtica. Agora falando sobre os aspectos gerais da válvula aórtica, achamos relevante trazer o contexto de que as válvulas cardíacas separam os átrios dos ventrículos, bem como os ventrículos dos grandes vasos, se situando nos orifícios atrioventriculares e nas raízes do tronco pulmonar e da aorta. Cada uma delas possui 2 ou 3 folhetos, também chamados de cúspides, que se abrem para permitir que o sangue flua em uma direção e que em seguida se fecham para ocluir os orifícios e impedir o refluxo de sangue. A válvula aórtica, mais especificadamente, está localizada entre o ventrículo esquerdo e a abertura da aorta, sendo uma válvula do tipo semilunar, em que o fechamento dos folhetos ocorre ao final da contração ventricular, com a função de evitar que o sangue que foi para a aorta retorne para o ventrículo esquerdo. Aqui temos a presença de 3 cúspides, a esquerda, também chamada de coronária esquerda, a direita, coronária direita, e a posterior, ou não coronária, encontrando ainda os seios, que são dilatações da parede arterial, os nódulos, que são ápices espessos, as lúnulas também estão presentes, que são margens mais espessas, além dos ósseos, um localizado na cúspide direita e outro na cúspide esquerda, as quais originam as artérias coronárias essenciais para a vascularização do miocárdio, e o anel aórtico, que são os pontos de inserção das cúspides.
Assim, visto que na prática clínica as válvulas cardíacas podem ser auscultadas tendo grande importância diagnóstica, veremos a seguir a aplicação do que foi dito no caso da insuficiência cardíaca. Olá pessoal, meu nome é Rafael e vou falar agora sobre a fisiopatologia da insuficiência aórtica. Quando a válvula aórtica não consegue conter o retorno do sangue ejetado para a aorta durante a diástole, ocorre uma sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo, que passa a receber uma quantidade extra de sangue que não ocorre em condições fisiológicas. Esse aumento da pré-carga leva a uma hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo, além de causar resistência ao fluxo de sangue vindo dos pulmões, provocando congestionamento pulmonar. O sopro diastólico auscultado na insuficiência aórtica, iniciada após a segunda bulha, é intensificado em situações de aumento de pós-carga ou de esforço físico e diminuído com o uso de vasodilatador periférico. O grande volume de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo durante a sístole provoca uma pulsação vigorosa em várias partes do corpo do paciente, como a gente vai ver mais adiante. A razão entre a pressão sistólica e a pressão diastólica fica alterada na insuficiência aórtica. A pressão sanguínea diastólica diminui devido ao retorno do sangue para o ventrículo, enquanto a pressão sanguínea sistólica aumenta devido à ejeção de um grande volume de sangue. O fechamento inadequado da válvula aórtica prejudica também a irrigação do miocárdio pelas coronárias, levando ao quadro de dor torácica ou angina, que é intensificado na bradicardia. A taquicardia geralmente é bem tolerada, já que a diminuição do tempo de diástole diminui também o retorno de sangue para o ventrículo. Agora vamos falar sobre as manifestações clínicas, abordando sinais e sintomas. Primeiramente, é importante ressaltar que a insuficiência aórtica geralmente fica sintomática por anos, e a descompensação do quadro é o que leva ao aparecimento de sintomas. Como consequência da insuficiência aórtica, temos insuficiência cardíaca, cujos sintomas são dispneia e esforço, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema, fraqueza e fadiga. Também temos choque cardiogênico, cujos sintomas são hipotensão e lesão múltipla dos órgãos, angina noturna, que se caracteriza por uma dor no peito relacionada à bradicardia fisiológica que ocorre à noite, e endocardite, cujos sintomas são febre, anemia, perda ponderal e fenômenos embólicos. Alguns dos sinais comuns são taquicardia, extremidades frias, crepitações pulmonares e pressão arterial baixa. A primeira bulha cardíaca, B1, normalmente está ausente, porque as pressões diastólicas da aorta e do ventrículo esquerdo se equalizam. E uma terceira bulha cardíaca é comum. Aqui temos o som da insuficiência aórtica. Também é comum o aparecimento do sopro de Austin-Flint, que é causada pelo fluxo de regurgitação rápido para o ventrículo esquerdo. Vamos ouvir. Outros sinais são oscilações da cabeça, conhecido como sinal de Mussette, dança das artérias, pulso e martelo d'água e ictus cordis desviado para a esquerda. Falando um pouco sobre o diagnóstico, o ecocardiograma é o melhor exame para avaliar as válvulas. Permite avaliar a estrutura da válvula aórtica, a raiz da aorta e a presença de aneurisma ou dissecções, além de quantificar o fluxo regurgitante e a fração de ejeção. Aqui à esquerda temos o ecocardiograma mostrando o fluxo regurgitante e à direita a válvula aórtica defeituosa. O eletrocardiograma mostra alterações não específicas da onda STT, capaz de exibir sinais de hipertrofia ventricular e atrial. Por fim, a radiografia do tórax pode revelar cardiomegalia, que seria uma dilatação do coração, com dilatação ventricular e atrial esquerda. Essa condição é visível nos pacientes crônicos e não é encontrada em insuficiência aguda. Aqui temos uma radiografia de tórax de paciente com congestão pulmonar e cardiomegalia devido à insuficiência cardíaca. Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento. Primeiramente, é necessário separar os pacientes que possuem insuficiência aórtica em sintomáticos e assintomáticos. Para os pacientes assintomáticos, geralmente é feito um acompanhamento com realização de exames físicos e ecocardiogramas, pois como a insuficiência aórtica pode gerar sobrecarga de volume e dilatação ventricular, é importante verificar a ocorrência de possíveis alterações no ventrículo esquerdo.
Além disso, pode ser feito uso de diuréticos e vasodilatadores. Agora, para pacientes sintomáticos, deve ser realizado um tratamento cirúrgico, com a troca ou a plastia da válvula aórtica. No caso da cirurgia por substituição, a válvula aórtica utilizada pode ser bioprotética ou mecânica. Nos dois casos, o paciente deve fazer uso de anticoagulação oral para reduzir o risco de ocorrência de trombose valvar, uma complicação que é incomum, mas que pode ocorrer, principalmente no caso da válvula aórtica mecânica, que exige terapia de anticoagulação com uso de varfarina a longo prazo. O uso desse medicamento pode trazer alguns inconvenientes, como a necessidade de acompanhamento médico, possíveis interações medicamentosas, possíveis complicações durante a gestação e restrições na participação de algumas atividades físicas. E por isso, pacientes mais jovens, por vezes, tendem a optar pelo uso da válvula bioprotética. Essas são as nossas referências. O grupo 13 agradece pela atenção e até mais.